Boa tarde, cara investidor. Conexão Sperato, mais um programa. Eu, Eliseu Anica Júnior, aqui diretamente de Miami. Hoje a gente vai comentar um pouquinho mais sobre esse cenário que vem finalizando e vem se desenhando para a economia, essa mudança no padrão nosso que tende a influenciar a economia, né? Que a parte política tem uma grande influência. Nesse mês tivemos uma alta aí na Bolsa de Valores, no Ibovespa, de cerca de 8% apenas no mês agora de outubro. Estamos possuindo essa elevação, né, esse crescimento, né, dos retornos, e vários gestores aí do Brasil com bons retornos, quem está comprado, quem investiu em bolsa e olhou isso lá atrás, e a gente sempre comentou no programa e continua comentando, não, claro, olhando para o curto prazo, mas para aquele investidor de médio e longo prazo, e que a gente acredita que vai ter uma mudança em algumas coisas que vão favorecer no Brasil. Eu propriamente acredito, e esses sinais já vêm sendo mostrados. Por exemplo, o setor de commodities é um setor que os preços já vêm se elevando há algum tempo, né? O próprio minério de ferro, que o Brasil, através da Vale do Rio Doce, Vale atualmente o nome, né, da empresa ex-Vale do Rio Doce, ela tem, por ter o melhor minério de qualidade, com 65% de grau de pureza, ela consegue negociar no mercado, ela consegue se vender como uma empresa premium, mesmo estando num setor de commodities, e que é uma mercadoria considerada, né? A commodity é considerada algo comum, mas a Vale consegue, por ter uma qualidade no seu minério de ferro, consegue cobrar preços maiores porque a qualidade é melhor. Então o próprio minério de ferro, o preço subiu bastante esse ano, o próprio petróleo subiu cerca de 38%, cerca não, né? Exatamente até a data de ontem, 38% o petróleo, então facilita empresas de petróleo. O Brasil é o sétimo maior produtor de petróleo do mundo, e isso fará com que eu vejo, olhando para frente, porque a gente, quando investe no mercado, quando a gente trabalha no mercado financeiro, a gente tem que ler muito, tem que ter muita dedicação, ler sobre tudo um pouquinho, né? E tenta ver o que vai acontecer ali na frente através de fatos que acontecem hoje. Então, por exemplo, próprias commodities, num piso, historicamente, numa baixa histórica, elas tendem a se valorizar, e com isso as empresas faturarem mais, gerarem mais receita, pagarem mais impostos, e aí ter uma possibilidade maior de investimento, e a gente conseguir casar a questão de receita e despesa por parte do governo, né? Que é isso que é o maior desequilíbrio hoje. Um governo, ele é como uma pessoa, uma pessoa física. Se ele não paga as contas em dia, se ele gasta mais do que arrecada, se precisar de dinheiro, ele vai ter que pagar mais caro para ter acesso a esse dinheiro, o que é normal, né? E ele vai perder um pouco de credibilidade. E com as contas em dia, gastando menos do que se investe, arrecadando mais, né? Possuindo uma receita maior, isso fica maior, fica melhor, né? Há uma maior capacidade de investimento e fica melhor, fica mais bem visto, digamos assim, esse governo. E isso facilita, é isso que vem acontecendo. Eu propriamente acredito que a gente tem uma grande possibilidade para surfar o momento, não o próximo ano, porque na parte de governo há algumas despesas já fixas, já estão encomendadas para o primeiro ano de governo, e que no segundo ano a gente vai ter uma possibilidade maior, uma capacidade maior de investimento, continuando esse movimento de valorização das commodities, e também, obviamente, acompanhado de uma reforma que a gente vem comentando bastante, reforma da Previdência, então colocando uma ordem melhor na casa. Tudo isso influencia também na parte de investimentos. Os juros baixam, né, facilita. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo atrás
Pré-fixado negociando a 12% ao ano. Pré-fixado são investimentos em CDBs, por exemplo, que tinham um retorno, chegaram a ter um retorno de 12%. Esses investimentos aparecem em cenários de maior estresse, né? Então, hoje os juros já baixaram mais, os juros futuros que eu digo, né, juros de 10 anos, é esse juro que a gente mais olha no mercado, mais se baliza, né, de médio e longo prazo. Por quê? Porque são esses juros que são necessários para o planejamento das empresas. Uma empresa, quando ela abre, quando ela é uma empresa séria, ela planeja 5, 10, 15 anos à frente. Então, os juros também influenciam para ela realizar ou não essa capacidade de investir e verificar se o projeto que ela está investindo vai gerar um retorno maior do que aquele do que ela estivesse parada apenas investindo, né? O dinheiro na economia financeira e não na economia real. Então, a gente vem vendo essa mudança, essa possibilidade de mudança positiva. Isso tende a favorecer os investimentos, tende a favorecer, já vem favorecendo a Bolsa de Valores. Lembrando, a gente tem um clube de investimentos, esse clube de investimentos passou dos 35% de retorno no ano. É um clube de Santo Ângelo, que a gente começou em Santo Ângelo, que eu, por ser analista, e também tem a ajuda do Felipe, pessoal, mas a gente faz a seleção de ativos, né? De ações, né? Sempre investindo em boas companhias, empresas que têm lucro recorrente e crescente. Então não adianta só ter lucro, mas aumentar esse lucro trimestre a trimestre ou no mínimo ano a ano, né? E hoje a gente passou dos 35% e seria aí um dos melhores fundos de ações até do Brasil, né? E tudo sem alavancagem. Sem alavancagem é o quê? Operando de acordo, dando passos de acordo com o tamanho das pernas, não investindo acima da capacidade. Então a gente fica muito feliz por ter esse retorno, né? E que ano passado já tínhamos conseguido aí um retorno de 69%, que já é alto também, e também já era um dos maiores retornos aí, do país, né, inclusive. Mas lembrando, tudo isso é paciência. O investidor, quando entra no mercado de ações, não é para entrar um ano, não é para entrar 6 meses, não é para entrar um mês. É para investir. O próprio Warren Buffett, que ele investe, é o maior investidor, o terceiro mais rico do mundo, e que a gente já comentou também aqui sobre ele, e que ele é o terceiro mais rico do mundo, ganhando não, né, mas recebendo, oferindo o seu retorno a partir do investimento em mercado de ações. Ele acredita que no mínimo o prazo para investimento em ações, no mínimo entre 3 a 5 anos, no mínimo. A gente sempre frisa isso aí, investir, porque também vai ter um aproveitamento dos juros compostos, né? Juros sobre juro, maximizando aí o retorno para o investidor, né? Caso ele tenha bons retornos, né? Então, de um modo geral, comentando esse cenário atual, o próprio dólar a gente comentou que poderia ter, e aconteceu, né? Poderia ter uma queda, né? Uma entrada de fluxo de capital estrangeiro. O dólar saiu de R$ 4,17 para R$ 13,70. Então, isso mostra a entrada de capital também, muito capital vindo, querendo investir no Brasil, e acredito que vai ocorrer aí, já há alguns gestores de investimentos comentando que nos próximos 4 anos pode ocorrer o ingresso de cerca de $1 trilhão de dólares. Isso é positivo, né, porque vai uma parte ou grande parte para investimentos em empresa, né? Acho que melhorando alguma coisa de segurança jurídica atrai mais investidores, isso é necessário, né? Ter um bom relacionamento com o mundo, coisa que o Brasil já tem, já é de praxe. O Brasil não é um país de guerra, né? E sim um país pacífico, um país de tradição amistosa, né? Mas além disso é preciso segurança jurídica, né? E menos
entraves burocráticos, e aí com certeza o Brasil é privilegiado, né? A gente vê, não tem terremoto, não tem maremoto, tem condições de solo fértil, produção uma das maiores do mundo, inclusive maiores até muitas vezes que os próprios Estados Unidos, né? Em grandes áreas. Então temos um grande potencial e precisamos desenvolver cada vez mais esse potencial, né? E passa por algumas coisas, e uma delas, a principal, acredito que seja aí a parte de diminuição, né, burocrática, né? Outra coisa que muitos me perguntam também é ponto de equilíbrio do dólar. Para onde vai o dólar? O dólar hoje é 13,70, né? Ele saiu de R$ 4,17, como eu comentei. Isso aí dá ao redor de 10% de queda em questão de 2 meses, né? O que é um movimento rápido. Chegou na mínima de 3,66. Isso é bom para o país, teoricamente. Por um lado, né? Claro, é bom. Obviamente tudo tem lado positivo e menos positivo. Mas isso mostra que está vindo mais dólares ao Brasil. É fluxo. Basicamente é fluxo. Então um investidor, uma empresa, quando traz dólar para o Brasil, ele tem que comprar reais, né? Ele troca os dólares que ele tem, trazendo do exterior, e compra reais. Então isso favorece, fortalece e aumenta a cotação do real. Então por isso que teve essa queda recente, mais investidores entrando no mercado e vendo uma perspectiva, uma possibilidade melhor na economia como um todo, né? Porque ninguém vai investir em algo que acredita que vai dar errado, ou que vê que vai dar errado, né? Então essa possibilidade, digamos assim, de ocorrendo alguns eventos, como eu comentei anteriormente aqui, tendem a favorecer o cenário brasileiro aí, PIB esse ano, crescendo, ano que vem idem. Tivemos um atraso de 3 anos na parte da economia, tento não misturar política e economia, tenho minhas convicções pessoais, mas aqui a gente não procura não focar, né, nisso, e sim na parte econômica, que é o nosso objetivo aqui, né? Tentar falar tudo sem o financês, o economês. Mas é bom para o Brasil essa valorização e vem, tomara que aconteça, que seja feito o que precisa ser feito, principalmente quanto à questão de reformas, porque o Estado inchou e isso tira a capacidade de investimento. É fato, é dado, não há muito que trocar ideias sobre isso, porque a gente cresceu demais, né? Como eu comentei, é como se fosse uma pessoa e que assumiu bastante compromisso, assumiu financiamentos e precisa, como se fosse uma pessoa física que assumiu demais custos, né? Assumiu despesas demais. Um dos riscos, né, que é importante a gente estar atento hoje, os Estados Unidos eles estão aumentando os juros, eles estão a pleno emprego. É engraçado algumas coisas do que a mídia comenta aí, né, no Brasil sobre a situação daqui, mas independente da pessoa que está no poder político, apesar da falta de carisma e tudo mais, está fazendo um bom trabalho, porque os Estados Unidos está com 3,7% de taxa de desemprego aqui nos Estados Unidos, né? E contra 12%, 13% do Brasil, né? E teoricamente a gente é um país emergente, a gente tem muito a fazer, evoluir, ainda construir infraestrutura, portos, rodovias, a realizar investimentos, né? E aqui está com a menor taxa de desemprego dos últimos 48 anos. Isso é fato. Isso são dados, isso não tem como negar, né? A economia também crescendo bastante, tanto é que vão ter que aumentar os juros aqui nos Estados Unidos justamente para tentar frear um pouco o consumo, o crescimento, visando um controle maior da inflação aqui, né, dos Estados Unidos, que a média deles, o que eles querem aqui de inflação é de 2%, CPI, Consumer Price Index, né, inflação para o consumidor, é de 2% ao ano, no Brasil é de 4,5% ao ano, né, e vai ocorrer um aumento na taxa de juros e isso pode tirar um pouco, digamos assim, do dinheiro da Bolsa de Valores
dos Estados Unidos migrando para a renda fixa deles, né? Fazendo com que tenha então um retorno aí maior, né? Alguns prevêem juros aí em torno de 3,3% a 13,5% ao ano, né? Lembrando que no Brasil está em 6,5% a Selic. Então há uma previsão de aumento de juros, mais 8 aumento de juros aqui nos Estados Unidos, mas porque a economia está crescendo muito, porque o desemprego está lá embaixo, e porque é uma maneira de controlar a inflação, né, para consumirem menos e controlar a inflação, mas aqui está crescendo bastante, né? Resumindo, então, a gente tem um potencial grande, há aquela esperança, somos brasileiros, não desistimos nunca, essa é uma característica nossa, dado esse cenário, esse ambiente que a gente sempre viveu, e que agora mudou recentemente, né? Mas que foi uma mudança em todos os países emergentes, uma mudança mundial, né? Inclusive o Brasil cresceu nos últimos anos, mas cresceu menos que a média mundial, tenho dados disso, né? Mas a gente é brasileiro, a esperança é a última que morre, e a gente acredita, eu pessoalmente acredito também, que dado alguns sinais, que se forem executados alguns controles de custos, a gente tem tudo para evoluir, para crescer, para melhorar aí os próximos anos, né? Preço de commodities, confiança do consumidor, confiança do empresário, que é quem investe, contrata, né, também, né? Então tudo isso, fluxo também vindo para o Brasil de investimentos, tudo isso acompanhado de reformas, citando novamente, tende aí a fazer com que o Brasil cresça, e que é o que a gente merece e é o que a gente é abençoado por Deus, né? Sem grande dificuldade, como eu comentei, para produção, para maremoto, terremoto, não tem nada disso. Só a gente precisa aí se organizar mais, né? Depende mais de nós do que propriamente algo externo, né? Nós acreditamos em crescimento, parte nossa de investimentos, quanto a Esperato, nosso clube de investimentos passou dos 35% no ano, lembrando, investimento a longo prazo, né? E ficamos muito orgulhosos disso, de toda a equipe também, porque a gente quer ano a ano, vivendo ano a ano, trazer ótimos retornos aí para quem confia e acredita na gente, principalmente a comunidade missioneira, né? Passamos inclusive de 260 milhões de reais. Então, imaginando em abril de 2011, quando a gente abriu o Esperato, né, em Santo Ângelo, né, chegar a esse número, 1/4 de bilhão, né, sobre nossa tutela, digamos assim, nossos cuidados, é uma honra, né, uma grande responsabilidade. É por isso que eu também estou aqui, é por isso que Felipe vem crescendo, evoluindo, Ronaldo e todo mundo que faz parte do Esperato, estudando, aprendendo, lendo cada vez mais, não ficando parado, porque a gente sabe que tem uma grande responsabilidade, e que a gente sabe também que a gente tá pronto para isso aí, e que a gente se sente muito honrado e agradece aí a comunidade missioneira, né, da região aí. Tá ok? Eu vou ficando por aqui. Essa foi minha participação. Um grande abraço a todos, Felipe, Ronaldo. Valeu, uma boa tarde.